Nesse vídeo eu vou te mostrar os resultados do último mês dessa conta aqui, em que a gente operou opções de Bitcoin. Mas mais importante do que os resultados, eu vou te mostrar também as estratégias que levaram a esses resultados e os prós e contras dessas estratégias, para você entender se ela é adequada para você e como que você pode adaptar isso para a sua realidade. Bora lá então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a evolução do valor dessa conta aqui, em que a gente opera opções de Bitcoin segundo uma estratégia livre, ok? Observe que os ganhos dessa conta, eles não vêm a partir de transferências, não teve nenhum aporte. Todas essas valorizações aqui, toda essa valorização aqui, melhor dizendo, ela veio através dessas operações com opções de Bitcoin que incrementam nossa quantia de Bitcoins de Satoshis, tá legal? Observe aqui que no início desse período, no dia 1º de julho, a conta tinha a quantidade de 0.6202 Bitcoins, 0.6202 BTCs. Então, nesse dia aqui, a conta tinha essa quantia de Bitcoins. E ao final do período, no dia 31 de julho, no final de um mês, ela tinha 0.7576 Bitcoins. Ao final do período, tinha essa quantia aqui. Então, esses valores da planilha saíram daqui. Eu vou atualizar esse período aqui para que você veja que isso aqui, ó, tá vendo? Carregou automaticamente, são esses valores, não teve nenhum aporte, ok? Isso aqui é o resultado do lucro das operações com opções de Bitcoin. Então, legal. Então, esse aqui é o valor inicial no início do mês, que encerrou agora, e esse aqui é o valor final. Então, um lucro, um acréscimo de 0.1374 Bitcoins. Em termos de satoshis, em termos de Bitcoins, a gente teve um aumento de 22,15% em um único mês. É claro que esse é um resultado fora da curva, a gente não tem essas médias todos os meses, ok? Uma média consistente ao longo dos últimos anos é em torno de 4%, 5%. Depende também da estratégia que você adota. Isso daqui, em termos de dólares, equivale a 66.435. Esse era o saldo da conta em dólares no início do mês. De onde saiu esse valor aqui? Te mostrar a fórmula para fim de transparência. Essa quantia aqui de Bitcoins vezes esse valor, 107 uns quebrados, que é a cotação do Bitcoin em termos de dólar nessa data aqui. E aí você pode pegar o TradingView, esses números são públicos, pode colocar aqui um gráfico mensal, por exemplo. Aqui a gente está vendo a vela do mês de julho, né? Então ele abriu o mês com 107 uns quebradinhos, 107, cento e pouco, e encerrou o mês com 115, alguma coisa, 116. Então aqui o valor da conta no início do mês em dólar e aqui o valor da conta em dólar no final do mês. Esse montante em Bitcoin vezes 115.831. Então, um lucro de 21 mil dólares, 318,36 centavos em um mês. E a gente teve aqui o aumento em dólar, né, de 32% em um mês. A média de ganhos do Warren Buffett ao longo de 20 anos é cerca de 20% ao ano. A gente conseguiu 32% em um mês. Por que isso é possível? A grande maior parte dos mercados, essa aqui é a minha visão, não é uma hipótese que eu tenho. A grande maior parte dos mercados, eles são oceanos vermelhos, eles estão repletos de competição. Então tem muitas pessoas disputando acirradamente por pequenas ou por poucas oportunidades. Já o mercado de opções de Bitcoin é um dos raros oceanos azuis no mercado. A gente tem muitas oportunidades e essas oportunidades são disputadas por poucas pessoas. Uma, porque o Bitcoin, apesar de ser um ativo cada vez mais conhecido, ele não é tão disseminado assim quanto ativos tradicionais. E opções também não é algo popular. Então, quando a gente mescla esses dois mercados, opções de Bitcoin, a gente tem uma barreira de entrada em termos de conhecimento que a maior parte das pessoas não se dispõe a superar. Então, é um ambiente muito menos concorrido e, portanto, apresenta muito mais oportunidades. É claro que tem outros fatores que levam a rentabilidades fora da curva. Essa daqui é uma hipótese apenas que eu levanto. Em termos de reais, essa conta aqui tinha 363.644 nessa data aqui. E aí você está vendo também a quantia de satoshis vezes a cotação do Bitcoin em termos de reais no início do mês. E aqui
você está vendo essa quantia vezes a cotação no final do mês. Em termos de reais, essa conta aumentou R$ 131.338,92 em um mês, um ganho de 36,12%. Legal, e quais estratégias levaram a esse resultado? Aqui você está vendo o gráfico das estratégias que estão sendo aplicadas agora nessa conta real aqui. Aqui você está vendo que esse gráfico aqui é o simulado, mas se você observar aqui acima, você está vendo que a conta simulado é idêntica à conta real, porque o que ele está simulando, na verdade, se além da posição real eu simulasse uma outra, você iria ver que a conta simulação seria diferente da conta real. Agora, quando aqui embaixo eu deixo apenas a conta real, o que você está vendo aqui é a conta real, porque ela está idêntica ao que está sendo simulado nesse gráfico. Mas antes de continuar, eu quero fazer um disclaimer. Esses resultados são bem fora da curva? Com certeza. São resultados que a gente consegue sempre? Com certeza não. Mas ao mesmo tempo, não é a primeira vez que a gente consegue esse tipo de resultado. Nessa conta que você está vendo, a nossa média mensal em 2023 em dólares foi de 7,57% ao mês. Em 2024, 9,43%. Em todo o período, 7% ao mês, ok? Então essa é a média. Tem mês que é mais, tem mês que dá menos. E aqui você está vendo o nosso gráfico de equity. O nosso equity é o nosso patrimônio em bitcoins. Aqui você está vendo que eu tenho uma determinada quantia de bitcoins nessa conta e eu também tenho uma série de opções, ok? Tenho puts compradas, puts vendidas, calls compradas e calls vendidas. Se eu tirasse todas as posições com opções e deixasse apenas o saldo de Bitcoin, veja que o Bitcoin agora está nessa faixa de preços. Se ele subisse para cá, se ele caísse para cá ou para cá, a minha quantia de Bitcoins ela permaneceria inalterada. Então, meu equity não iria se alterar. Agora, se além de ter Bitcoin, eu tenho posições de opções de Bitcoin, então aqui eu vou incluir todas as posições com opções. De acordo com a estratégia que eu estou adotando, eu estou com uma estratégia de viés bullish, apostando na alta do Bitcoin. Então, quanto mais o preço do Bitcoin sobe, então se o preço do Bitcoin salta daqui para cá, para cá, para cá, quanto mais ele sobe, mais eu aumento a minha quantia de Bitcoins. Se ele chegar até esse ponto aqui, vai saltar do 0,7 alguma coisa para um Bitcoin cheio. Por outro lado, se em vez do Bitcoin subir, ele cair, essa estratégia que eu estou adotando vai reduzir a minha quantia de satoshis. Essa é uma estratégia de viés bullish. Nesse mês aqui, o Bitcoin valorizou cerca de 8%. Então, no mesmo mês que o Bitcoin valorizou 8%, a gente ganhou com essa valorização de 8% do Bitcoin e também nós aumentamos em 22% a quantia de Bitcoins. Então, quando a gente adota esse tipo de estratégia, a gente está potencializando os ganhos com a alta. A contraparte é que se o Bitcoin corrige, a gente vai, em vez de ter um ganho expressivo, a gente vai ter uma perda expressiva, ok? Essas operações aqui, que levam a esse resultado de potencializar tanto os ganhos com a alta, mas também reduzir a quantidade de satoshis com a queda, são principalmente essas operações aqui. As operações com vencimento mais distante e opções do tipo call. Quando eu compro calls com vencimento lá para frente, eu ganho muito com a alta do Bitcoin, mas se ele corrige, eu também acabo perdendo. É uma estratégia direcional que ela proporciona esse tipo de ganho. Então, boa parte do resultado desse período aqui, ele se deu em razão exatamente dessas operações aqui, dessas calls e dessas calls que se valorizaram de forma exponencial ou mais do que proporcional ao aumento do Bitcoin no último mês. E além dessas estratégias aqui, eu costumo fazer a venda de opções em vencimentos mais curtos. Para daqui a 10, para daqui a 15, eventualmente para daqui a 30 dias, eu costumo fazer venda de opções. Eu faço, por exemplo, uma trava de alta com put, que é a venda de uma put num delta 15, delta 16 e a compra de uma put num delta 8, por exemplo. É uma operação de crédito em que eu recebo para montar. E o crédito que eu recebo nessas operações aqui, eles acabam que financiam
ao longo do tempo essas calls aqui, que são uma operação de débito, em que eu pago para montar. Então, à medida que eu faço várias e várias e várias dessas operações de crédito, eu vou reduzindo o risco dessa minha operação de débito. E além de fazer trava de alta com put, eu gosto também de fazer a venda de calls. Então aqui você está vendo uma trava, né? Tá na proporção 2:1, tem duas vendidas para uma comprada, e aqui a gente tem uma call vendida. Essa operação aqui me dá um crédito e essa operação aqui também me dá um crédito. E com esse crédito aqui, eu financio parcialmente aquela call comprada que eu pago para ter. E essa call aqui, por sua vez, ela é vendida e ela conta com a cobertura daquelas calls compradas. Então, basicamente, essas foram as estratégias que levaram a esses resultados aqui. Mas não necessariamente aquelas estratégias vão se aplicar para todo mundo. Com opções, a gente tem uma série de possibilidades de operações. Então, essa operação aqui, diferente daquela que eu te mostrei anteriormente, aquela ela tinha um viés bullish. Ela ganhava muito com a alta do Bitcoin, mas se o Bitcoin tivesse corrigido, ao invés de subir no mês passado, ela teria reduzido a minha quantia de Bitcoins. Já essa outra estratégia aqui é uma estratégia não direcional. Então veja, nessa linha verde a gente está vendo o equity, o patrimônio atual, e aqui é uma posição simulada, tá? Imagine que essa conta tivesse um Bitcoin no início do período. Então um Bitcoin no dia 8/8. É o que você está vendo aqui no balão verde, ok? À medida que o tempo passe do dia 8/8 até o dia 22/8, essa conta iria aumentar de 1 Bitcoin para 1.0158. Então ela iria aumentar em 1.51% a quantia de Bitcoins em 13 dias aproximadamente. Do dia 8/8 até o dia 22/8. Contanto que o Bitcoin fique acima dos 109 mil e abaixo dos 125 mil, ok? Se ele ficar nessa faixa de preços, a gente acaba que com essa operação aqui, aumenta nessa proporção a nossa quantia de Bitcoins. 1.58 em 13 dias dá mais de 3%, 3.20% ao mês. 3.20% ao mês a mais em Bitcoin com essa estratégia aqui, que não está apostando nem na alta e nem na queda. Se o Bitcoin ficar parado, você ganha. Se ele subir até esse ponto, você ganha. E se ele cair até esse ponto, você ganha. Essa daqui é uma estratégia com uma alta probability of profit, uma alta probabilidade de lucro. Ela tem cerca de 80% de chance de ficar aqui. E é claro, se ele vier para essa região aqui, você está reduzindo a sua quantia de satoshis. Porém, a probabilidade maior é de que fique aqui, e caso ele venha para cá, a gente tem diversas formas de fazer um ajuste. A gente tem tanto um hedge protetivo para caso essa situação ocorra, quanto também, observe, a minha região de lucro vai até aqui, até os 125, né? O mouse não para exatamente, vai de 124.7 para 125, mas o ponto de lucro máximo é até os 125 e até os 109. Agora imagine que o Bitcoin dispare acima dos 125 nesse vencimento aqui. Eu posso, por exemplo, encerrar essas posições e montar uma outra posição para o vencimento seguinte, num strike mais adiante, por exemplo, tá? Aqui, observe que a minha faixa de ganhos, ela ampliou, ela ficou mais ampla. Antes era dos 109 até os 125, agora ela passou dos 109 até os 135. E esse ajuste aqui que eu tô te mostrando, eu tô te mostrando mais para fins didáticos, não é uma análise, ok? Tem vídeos aqui no canal que eles mostram mais tecnicamente, de uma forma mais precisa, como que a gente faz o manejo desse tipo de operação. Você pode procurar aqui, manejo do Short Strangle, manejo do Iron Condor, que a gente tem uma explicação mais detalhada e mais precisa sobre esse ajuste. O que eu quero te mostrar nesse ponto é que você tem como fazer o ajuste da posição. E agora aqui voltando para o gráfico das posições reais, o que você está vendo aqui é que hoje, Today P&L no balão verde,
essas estratégias estão aumentando nesse valor que está vendo aqui no balãozinho a minha quantia de bitcoins. Quanto mais o Bitcoin sobe, mais aumenta a minha quantia de bitcoins. Se ele cai, eu vou reduzindo e ele pode cair até aqui, que eu tô no meu break-even, no meu 0 a 0, ok? Então eu particularmente estou posicionado nessa conta aqui de uma forma bullish, mas tem outras contas que eu opero também, que elas têm outras estratégias, como por exemplo estratégias neutras, como a que eu acabei de te mostrar. Resultados como esse vêm de estratégias via de regra direcionais, em que a gente aposta ou na alta ou na queda, mas de acordo com o seu perfil de risco, você também pode optar por estratégias que não vão te dar um lucro tão expressivo assim um mês, porém, caso o mercado vá em sentido contrário, eles também não vão te dar um prejuízo muito grande. Então aqui você viu o resultado de uma conta real, tanto que ela aumentou de bitcoins em um único período de um mês e sem nenhuma transferência. Incrementou em 22% a quantia de bitcoins sem nenhum novo aporte. Se você quiser aprender mais sobre opções de cripto, não deixa de acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo e também me segue lá no Insta que eu posto conteúdo diariamente. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço e até mais!